Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como uma armadilha, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções e por toda a circunvizinhança da Galileia. Verso 29. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, e não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Versículo 40. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Versículo 1 do capítulo 2 de Marcos, 1 e 2. 2 dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. O Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, ele passou por muitos lugares. Esteve em todas as regiões de Israel, também nas terras de Tiro. Quando menino esteve no Egito. Então Jesus, aonde ele passou, ele deixou a sua palavra, ele deixou aquilo que realmente e de fato é duradouro e permanente. Agora o que nós temos que entender é que de todos esses lugares aonde Jesus esteve, aonde Jesus cresceu, aonde Jesus passou a maior parte do seu ministério, o que de fato desses lugares permaneceu. Quando você pensa nos lugares aonde Jesus andou, nas cidades aonde Jesus pregou, e aí você tem que entender, por exemplo, e pensar
o que de fato, de todos estes lugares, permaneceu. O que está de pé? O que permanece até hoje? Nós estamos falando há mais de 2000 anos. E isso deveria chamar a nossa atenção. O que permaneceu? A vegetação, as construções, as cidades. E numa outra coisa que nós deveríamos pensar. O que permaneceu desses lugares? E o que não foi transformado? Então são coisas que devem estar dentro do nosso pensamento, do nosso entendimento, quando nós lemos a palavra de Deus. Por onde Jesus passou, o que permanece? Aonde Jesus passou, o que não foi transformado? O que não sofreu uma mudança? Quando você pensa nas cidades, e se você for lá em Israel, você vai ver, por exemplo, que essa cidade, ao texto ao qual nós lemos, Cafarnaum, a cidade turística lá das pedras que estão lá, um corredor bem grande no meio. E aí você vê as antigas construções de Cafarnaum, uma cidade pobre, mas organizada. E aí você tem a outra cidade que foi construída, mas não no mesmo lugar. Então você pode pensar, por exemplo, o que permanece aonde Jesus passou. As pedras onde Jesus esteve. Há lugares lá, meus irmãos, que foi dito, olha, Jesus colocou aqui os pães e os peixinhos da multiplicação. E foi necessário colocar correntes e guardas armados para que o povo então não começasse a lascar a pedra e levar embora. Agora a pergunta é, o que o pedaço da pedra vai mudar na vida dessas pessoas? O que isso vai influenciar nas suas vidas? Que transformação do seu ser e da sua natureza isso vai proporcionar a essas almas que começaram a lascar aquela pedra e foi necessário então colocar correntes e guardas armados lá. Então o que permanece? O que não foi transformado? Os lugares, as regiões, as cidades aonde o Senhor Jesus Cristo esteve, os seus moradores tinham um grande problema. Eles tinham pressa demais. Na verdade, eles tinham pressa para a solução dos seus problemas. Eles tinham urgência para todas as suas carências. Mas os seus corações estavam tão apressados que eles não tinham tempo de sentar e ouvir aquilo que permanece para sempre. Quando você vê Jesus na casa de Lázaro, a Marta, a Maria, a Marta toda afobada, sempre afobada, corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo. E a Maria se assentou com o coração quieto para ouvir tudo aquilo que permanece para sempre. Uma coisa coloque no seu coração. Jesus ele diz lá em Lucas, tudo vai mudar diante dos seus olhos. Tudo vai mudar. Jesus está advertindo os corações dos homens. Quando você menos esperar, tudo vai mudar diante dos seus olhos. Você anda nas cidades hoje, e por que você não conhece o caminho? Não é que o caminho mudou, é que a paisagem mudou. As construções mudaram. Talvez tinha uma árvore e saiu, ou talvez não tinha nenhuma e foi plantada. Não tinha aquele prédio e foi construído. As coisas vão mudar diante dos nossos olhos. Mas o grande problema da nossa vida é que nós não estamos tendo tempo para parar e ouvir aquilo que realmente vai permanecer. Nisso nós não temos colocado o nosso coração. Por isso que Jesus está advertindo em Lucas, que não seja achado naquele dia, nos nossos corações, sobrecarregados com as coisas deste mundo. Nós estamos correndo atrás, sempre, daquilo que passa, e nunca do que permanece para sempre. Então a pergunta é, irmãos, qual a diferença de nós e dos moradores de Cafarnaum? Só tem pedra lá para contar a história.
Eles estavam apressados demais, cuidadosos demais da sua vida e dos seus afazeres, mas não estavam preocupados em parar e ouvir aquilo que depois de 2000 anos continua sendo pregado, continuará sendo pregado até Jesus voltar. O que permanece para sempre, irmão? Sua casa, seu carro, sua juventude, sua saúde, seu dinheiro. Jesus, ele advertiu os corações. Tudo vai mudar diante dos seus olhos. Por isso que ele usa a palavra em Lucas, acautelai-vos, vigiai. Ou seja, os moradores de Cafarnaum, a única coisa que eles tinham dentro do coração era em resolver os seus problemas para que eles pudessem tentar manter o aparente, porque eles achavam que suas casas iam durar para sempre. E aí você vai lá hoje, pedra sobre pedra. O que nós muitas vezes pensamos é que está faltando Deus. Presta atenção no que eu vou falar. Nós pensamos que está faltando Deus usar mais do seu poder. Está faltando milagre, pastor, na igreja. Está faltando sinal. Está faltando cura. Deus tem que mostrar mais o seu poder. Deus tem que fazer mais coisas visíveis. Deus tem que solucionar os problemas urgentes de cada vida e de cada coração. Mas esse, meus irmãos, era aquilo que estava dentro dos corações dos moradores de Cafarnaum. Eles tinham pressa em que os seus problemas fossem resolvidos. E depois de resolvidos, Jesus poderia com facilidade ir embora e continuar o seu ministério bem longe deles. É o que nós temos feito. Resolvidos uma vez a questão da nossa vida, nós não precisamos mais servir a Deus. Mateus capítulo 11. Os moradores de Cafarnaum viram os sinais, os prodígios. Então eu vou perguntar para você, você acha que está faltando poder de Deus? Milagre? Sinal? Maravilha? Então aquela cidade era para estar lá até o dia de hoje, e todas as suas gerações terem sido convertidas. Mas não é assim que funciona. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, e descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Quando você pensa, por exemplo, como Jesus fez os muitos milagres, os muitos sinais, e aí você pode pensar sobre os textos que nós lemos do Evangelho de Marcos, que a cidade inteira foi ter com Jesus, e diretamente ou indiretamente, seja um parente, seja um vizinho, seja um conhecido, eles foram afetados pelos milagres de Jesus. Alguém um dia ali, naquele dia bendito da presença de Cristo, levou o paralítico andando para casa, o cego vendo, o enfermo curado, o endemoniado liberto. Então seja um vizinho, seja um parente, seja um conhecido, aquela cidade de alguma maneira foi afetada pelos milagres de Jesus. Só que os corações tinham pressa em que os seus problemas fossem resolvidos, e não em parar para ouvir e guardar aquilo que permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Roupa, por que a gente fica preocupado com a roupa? Com as ansiedades da nossa vida, com as nossas inquietações. A cada ano que passa, nosso carro fica mais velho. Nossa roupa envelhece. Se a comida ficar muito tempo guardada, estraga. Essas são as nossas preocupações. Nós estamos preocupados com essas coisas. Nós vivemos preocupados com isso.
o que será do amanhã. E por que nós temos isso no coração? Porque nós não paramos para ouvir o que permanece para sempre. E aí nós somos enganados pelo nosso coração enganoso. Os nossos sentimentos enganosos. Marcos, capítulo 1. Os milagres que Jesus operou em Cafarnaum. Versículo 28 de Marcos, capítulo 1. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Os milagres afetaram todos que estavam ali à volta. Mas a questão, meus irmãos, e quem sabe nós estamos vivendo como essas pessoas, com as questões das suas carências para serem resolvidas, com as questões dos nossos problemas que nós queremos que sejam resolvidos. Problema de saúde, problema financeiro, problema de ordem familiar, problemas de questões com a nossa própria alma, problema de questões de pecado não confessado e deixado. Então tudo isso, meus irmãos, nos afeta. Mas a cidade de Cafarnaum, os seus moradores, talvez nós estamos vivendo como eles, lutando, vindo até Cristo para lutar por aquilo que passa. Nós estamos tentando pleitear para as nossas famílias aquilo que acaba. Nós estamos tentando pleitear para os nossos filhos aquilo que, meus irmãos, vai passar. Mas nós não estamos tentando pleitear para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos, condições para que eles possam desfrutar daquilo que permanece para sempre nas suas vidas. Então a nossa luta, pode perceber, é sempre pelo que passa e nunca pelo que permanece para sempre. Por isso que nós vivemos aflitos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nossa luta tem sido constante. Nosso esforço, nosso empenho tem sido para aquilo que vai passar. Manter as aparências. Tentar preservar o que tem prazo de validade para ter fim. É o que nós estamos tentando fazer. E isso só tem trazido aos corações dos crentes aquilo que Jesus diz. Uma sobrecarga de orgias, bebedices, de consequências deste mundo, de aflições, de ansiedades. Lucas capítulo 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Mas os outros 9 já foram resolvidos a sua questão. Eles queriam Jesus para resolver a questão da lepra. Eles queriam Jesus para resolver as questões urgentes da sua vida. Como o leproso que chegou diante de Jesus, mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A sogra de Pedro curada, o endemoniado liberto, o paralítico andando. Nós estamos correndo atrás, meus irmãos, o paralítico podia andar, que bom. O cego podia enxergar, o Lázaro podia ser o quê? Ressuscitado, mas logo, de novo, ia morrer. Nós estamos lutando para preservar o que tem prazo de validade estabelecido.
Por isso que o pessoal de Cafarnaum tentava preservar aquilo que eles tinham, mas não ficou pedra sobre pedra. Quando Jesus cura os leprosos, é uma amostra perfeita do que realmente os homens querem de Jesus. Então nós já descobrimos que por todos os sinais, milagres e prodígios que Jesus fez em Cafarnaum, não ficou lá pedra sobre pedra. A pergunta é, meus irmãos, mudou a vegetação, mudou a paisagem, mudou as construções, mas o que não foi transformado? Os corações dos homens. Jesus ele diz, olha, se acautele você para não chegar naquele dia e você descobrir que o seu coração não foi transformado, que a sua vida não foi transformada, que você continuava sendo aquela mesma pessoa, você só trocou de roupa. Você continua sendo a mesma pessoa, com um coração enganoso, movido pelos seus sentimentos. O que não foi transformado naquele lugar? Os corações dos homens. Porque continuou nascendo enfermos, paralíticos, sogras ficaram doentes, homens ficaram leprosos. O mesmo coração, um coração egoísta, cheio de presunção, de ambição, de vaidade e cheio de indiferença. O que não foi transformado é o coração dos homens, porque eles não gastaram tempo em sentar e ouvir aquilo que permanece para sempre. Não permaneceu as cidades, nem mesmo as vegetações, construção, mas os corações continuam sendo os mesmos. Coração corrupto, coração que busca o seu próprio eu, suas próprias ambições e vaidades. Capítulo 17 do livro de Jeremias. Então, como se comportou o povo de Cafarnaum? Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que não mudou lá, irmãos? O que não foi transformado? O coração. Eles viram os milagres, os sinais, todos foram afetados. Então, por isso que não adianta você mudar a sua roupa, você melhorar a sua maneira de vestir, mudar a sua posição social, condição social, se ainda em nós habitar um coração com pressa demais, com muita coisa para fazer, que não tem tempo para assentar e prestar atenção naquilo que permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. O nosso coração apressado, as nossas vidas atribuladas. E aí, rapaz, eu fui curado. Ah, é? É, mas eu tenho que ir embora, que amanhã eu já tenho que trabalhar. Mas você não vai ouvir Jesus? Não, daqui uns dias ele vai embora. Já resolvi meu problema. Por isso, Marcos capítulo 2. Jesus voltou em Cafarnaum. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Jesus retorna lá em Cafarnaum. E a Bíblia diz assim no versículo 1 e versículo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Jesus estava fazendo um milagre, tentando mostrar um poder. Não.
Jesus estava ali anunciando a palavra. Aquilo que deveria ficar dentro dos seus corações. Aquilo que deveria servir de alerta para as nossas vidas. Porque isso é o que vai permanecer para sempre. Vou dizer uma coisa para você. Jesus, ele diz, tudo vai passar. Fica tranquilo. Tudo vai mudar diante dos nossos olhos. A pergunta é, e a questão é, de tudo aquilo que eu entrego o meu coração, presta atenção. De tudo aquilo que eu entrego o meu coração, o que fica e o que passa. Faça uma autoanálise da sua vida. De tudo que você entrega o seu coração, o que fica e o que passa. O que vai permanecer. Lucas capítulo 21. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele diz no verso 29, ainda lhe propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-as, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. De tudo o que você entrega o seu coração, presta atenção, o que vai ficar e o que vai passar. Nós estamos lutando pelos nossos filhos, não é? E a nossa luta muitas vezes tem sido por aquilo que passa. Nós não estamos trabalhando para que os nossos filhos, nossas filhas, nossas próximas gerações, elas tenham condições de desfrutar daquilo que permanece para sempre. Quando o seu trabalho é mais importante do que a casa do Senhor, o que vai permanecer? Seu trabalho? Seu ofício? Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço ou como uma armadilha. Que não haja em nós, irmãos, um coração assim. No que nós temos investido na nossa vida? No que passa. E não no que permanece. Versículo 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Muito bem. Então, o que nós devemos guardar? O nosso coração.
Jesus, ele diz que aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. O livro de Provérbios diz que de todas as coisas que devem ser guardadas, guardem as saídas e entradas do seu coração, porque daí procedem as saídas da vida. Salmo 119, para encerrarmos. Salmo 119, versículo 10 e versículo 11. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Porque isso é o que vai permanecer. De tudo que entregamos o nosso coração, o que fica e o que passa. Nós vamos oferecer condições para as nossas gerações futuras de desfrutar daquilo que permanece para sempre? Ou nós estamos preocupados em arrumar um emprego, um ofício? Isso acaba, irmãos. Isso passa. Mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus. Nunca se esqueça de uma coisa. Eis que eu estou convosco todos os dias. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, inquietações, porque ele tem cuidado de vós. Em vão é o que edifica, se o Senhor não edificar. Em vão é o que vigia, se o Senhor não guardar a cidade. É na comunhão que Deus ordena a sua bênção. De todas as coisas, guardem o seu coração, para aquilo que permanece para sempre. Amém.